O incidente de Darwin. O episódio começa com uma cena chocante e silenciosa. Um laboratório ilegal é invadido por um grupo extremista que luta pelos direitos dos animais. Entre jaulas, sangue e experimentos, uma fêmea chimpanzé grávida é resgatada. Mas o que ninguém esperava é que aquela gravidez mudaria o mundo para sempre. Anos depois, nasce Charlie, um híbrido de humano com chimpanzé. Metade homem, metade animal. Um ser que não deveria existir. O tempo avança e vemos Charlie aos 15 anos, vivendo com pais adotivos humanos. Ele fala, pensa e age como um humano comum, e ao menos na superfície. Sua inteligência é fora do padrão, seu corpo carrega traços animais, e sua existência levanta uma pergunta impossível de ignorar que define alguém como humano. Charlie decide frequentar uma escola regular. Logo em seu primeiro dia, o desconforto é palpável. Olhares curiosos, medo disfarçado, preconceito silencioso. Ele tenta se enturmar, mas o mundo não está pronto para alguém como ele. É nesse ambiente hostil que conhecemos Lucy, uma garota tão deslocada quanto Charlie. Aos poucos, nasce uma conexão genuína entre os dois, não por piedade, mas por reconhecimento mútuo. Pela primeira vez, Charlie sente que pode existir sem ser tratado como um experimento. Mas a tranquilidade não dura. O episódio revela que o grupo extremista responsável por libertar sua mãe, a Animal Liberation Alliance, ainda está ativo. Para eles, Charlie não é apenas um garoto, é um símbolo. Uma prova viva de que a linha entre humanos e animais pode ser quebrada e usada como arma ideológica. Enquanto Charlie tenta entender seu lugar no mundo, forças muito maiores começam a se mover nas sombras. Políticos, cientistas, extremistas e a própria sociedade passam a enxergá-lo não como indivíduo, mas como ameaça ou ferramenta. O episódio termina com um sentimento pesado: Charlie não pediu para nascer. Não escolheu ser diferente. Mas agora carrega o peso de um mundo que não sabe se deve aceitá-lo ou destruí-lo. ALA, Animal Liberation Alliance. O segundo episódio aprofunda o peso da existência de Charlie no mundo. Se no primeiro capítulo o choque era sua origem, aqui o foco muda para algo ainda mais perigoso: as pessoas que querem decidir o destino dele. Charlie continua sua rotina escolar tentando se adaptar. Ele observa, analisa e aprende rápido demais para alguém da sua idade. Mas quanto mais ele tenta agir como um humano comum, mais fica claro que a sociedade não o enxerga assim. Pequenos comentários, olhares enviesados e o medo disfarçado mostram que a aceitação é frágil, quase ilusória. Ao mesmo tempo, o episódio apresenta com mais força a Animal Liberation Alliance, a ALA. O grupo extremista responsável por libertar sua mãe não vê Charlie como indivíduo. Para eles, ele é uma prova viva, um símbolo que valida sua ideologia radical. Um ser que desafia a ordem natural e que pode justificar atos extremos. Enquanto isso, Charlie começa a perceber que sua existência gera reações opostas, que alguns querem protegê-lo, outros estudá-lo, e há quem deseje usá-lo como arma política. A relação com Lucy ganha mais destaque. Diferente dos outros, ela não tenta encaixar Charlie em rótulos. A conversa entre os dois é direta, desconfortável e honesta. Lucy questiona o mundo, enquanto Charlie questiona a lógica humana. É ali que o anime mostra sua força, não em ação, mas em diálogo. O clima muda quando o nome da ala surge novamente, agora ligado a ataques e atentados. A sombra do passado de Charlie se aproxima, deixando claro que sua vida anormal tem prazo de validade. O episódio termina reforçando a principal ideia da obra: Charlie não é o problema. O problema é o que o mundo faz com aquilo que não entende. E quando ideologias entram em cena, a razão costuma ser a primeira vítima. O peso de ser um símbolo. O episódio 3 de Incidente de Darwin começa mostrando que, após os acontecimentos anteriores, a vida de Charlie nunca mais será normal. Mesmo tentando manter uma rotina comum na escola, fica claro que algo mudou. O silêncio pesa mais, os olhares duram mais tempo e o medo começa a substituir a curiosidade. Charlie entende rápido demais que ele deixou de ser apenas a diferente e passou a ser ameaça em potencial. Enquanto isso, a ALA, Animal Liberation Alliance, ganha ainda mais espaço na narrativa. O grupo intensifica suas ações e discursos, usando Charlie como prova viva de sua ideologia.
Mesmo sem estar presente, o nome dele ecoa em manifestações, debates e decisões políticas. Charlie não escolheu ser símbolo, mas já não consegue escapar disso. Lucy sente o impacto de forma ainda mais dolorosa. A proximidade com Charlie começa a cobrar um preço social alto. Ela percebe que qualquer gesto de apoio é visto como provocação, e qualquer silêncio como traição. Ainda assim, ela permanece ao lado dele, não por heroísmo, mas por empatia. O episódio aprofunda o contraste entre a inocência lógica de Charlie e a complexidade emocional humana. Ele tenta entender por que sua existência gera tanto ódio se ele não machucou ninguém. Lucy, por outro lado, já sabe a resposta: o mundo teme aquilo que não consegue controlar. Nos bastidores, figuras institucionais e científicas começam a se mover. Conversas frias, calculadas e impessoais deixam claro que o destino de Charlie está sendo decidido sem que ele participe. O tom é alarmante, e proteger a sociedade pode significar sacrificar um indivíduo. O episódio termina com uma sensação sufocante. Charlie ainda está livre. Lucy ainda está ao seu lado. Mas ambos entendem que isso é temporário. A pergunta que fica não é se algo ruim vai acontecer, é mais quando. No episódio 4 de O Incidente de Darwin, a história abandona qualquer sensação de normalidade e mergulha de vez no lado mais psicológico e perigoso da trama. De forma repentina, Charlie desaparece da escola. Sem avisar Lucy, sem avisar seus pais adotivos. O sumiço gera pânico, preocupação e um sentimento crescente de que algo muito errado está prestes a acontecer. Enquanto todos o procuram, Charlie segue sozinho até o esconderijo da Animal Liberation Alliance, o grupo extremista diretamente ligado à sua origem e ao caos que cerca sua existência. Não é um ato impulsivo, é uma decisão fria, lógica e extremamente perigosa. No local, Charlie se encontra cara a cara com membros da ala, incluindo figuras responsáveis por traumas do passado. Diferente do que muitos esperariam, não há luta física. O confronto aqui é mental. Charlie usa sua capacidade única de observação, percebendo padrões, movimentos e comportamentos que ninguém mais nota. Ele tenta algo impensável: convencer os terroristas a se entregarem. Suas palavras não vêm do ódio, mas da lógica. Ele expõe contradições, desmonta discursos e mostra que a violência só leva à destruição, inclusive da causa que eles dizem defender. A conversa, no entanto, não termina em redenção. O grupo implode por dentro. Um dos membros acaba sendo sacrificado pelo próprio líder, revelando o quanto aquela ideologia está apodrecida por dentro. O caos se instala. Antes que Charlie possa sair ileso, um acidente acontece, e a situação vira contra ele. As autoridades chegam, e mais uma vez Charlie é tratado não como uma pessoa, mas como um problema. Alguém que não é totalmente humano, é nem totalmente protegido pela lei. Enquanto isso, Lucy permanece fora da ação direta, mas sua ausência pesa. A preocupação dela ecoa em cada decisão que Charlie tomou sozinho. Não há briga entre os dois, nem gesto romântico neste episódio, mas fica claro quanto Lucy é o único laço emocional genuíno que âncora Charlie ao mundo humano. Episódio termina deixando uma mensagem clara: Charlie não é perigoso por ser diferente, ele é perigoso porque vive em um mundo que não sabe o que fazer com alguém como ele. Episódio 4 não entrega pancadaria nem cenas de ação explosiva. Ele entrega algo mais pesado: o choque entre ideologia, identidade e humanidade. E mostra que, para Charlie, a maior batalha ainda está apenas começando. No episódio 5 de O Incidente de Darwin, a narrativa desacelera nas explosões, mas aprofunda ainda mais o impacto emocional. Charlie continua tentando viver como um estudante comum, mesmo sabendo que isso é quase impossível. Cada olhar curioso no corredor, cada silêncio estranho em sala de aula, reforça que ele nunca será apenas a mais um. Ainda assim, ele tenta. Não por ingenuidade, é mais por esperança. Lucy assume um papel ainda mais ativo ao seu lado. Ela passa a ajudar Charlie a se integrar melhor na escola, incentivando pequenas interações e quebrando o isolamento que o cerca. Durante o horário de almoço, duas estudantes se aproximam de Charlie e iniciam uma conversa simples, sem julgamentos ou medo. Falam de coisas banais, da rotina escolar, de gostos comuns. É um momento curto, mas extremamente simbólico. Pela primeira vez,
Charlie não é tratado como um experimento, uma ameaça ou um símbolo político. Ele é tratado como um garoto. Lucy observa de longe, aliviada. Ela entende que não pode protegê-lo de tudo, mas pode ajudá-lo a construir pontes. Para Charlie, esse contato representa algo novo e assustador, a possibilidade real de pertencimento. Ao mesmo tempo, o episódio reforça que essa normalidade é frágil. Fora da escola, grupos extremistas continuam se organizando, espalhando mensagens de ódio e tratando Charlie como uma aberração que não deveria existir. O contraste é brutal, e enquanto alguns começam a enxergá-lo como pessoa, outros o veem apenas como um erro a ser apagado. Não há grandes batalhas físicas neste episódio. A luta aqui é interna. Charlie passa a questionar se merece essa aproximação, se não acabará machucando todos ao seu redor. Lucy enfrenta esse medo com firmeza e empatia, deixando claro que ele não é responsável pelo ódio do mundo. Há um gesto simples, mas poderoso, e Lucy segura a mão de Charlie e diz que ele não precisa decidir agora quem ele é para o mundo, basta continuar sendo ele. Episódio 5 termina com uma sensação agridoce. Existe esperança, mas ela caminha lado a lado com o perigo. Em O Incidente de Darwin, cada pequena amizade é um ato de resistência. E Lucy se firma não apenas como aliada, mas como a pessoa que ensina a Charlie a viver entre os humanos, sem deixar de ser quem ele é. O Incidente de Darwin, episódio 06. Charlie e Lucy em um mundo que não os aceita. Charlie nunca pediu para existir. Metade humano, metade chimpanzé. 100% alvo. O episódio 06 começa com um clima estranho. Não é violência direta, é tensão social. Olhares, sussurros, celulares gravando escondido. Charlie tenta viver uma rotina escolar normal. Mas anormal não é uma palavra que combine com ele. O peso da escola. Depois dos eventos anteriores, a presença de Charlie na escola se tornou ainda mais incômoda para a parte dos alunos. Alguns o tratam como celebridade, outros como ameaça. Mas o mais perigoso não é o ódio aberto, é o preconceito disfarçado. No refeitório, duas estudantes se aproximam dele durante o almoço. Lucy observa de longe, não com ciúmes, mas com preocupação. As garotas fazem perguntas aparentemente inocentes. Você se sente mais humano ou mais animal? Você já perdeu o controle? Charlie tenta responder com calma, mas cada pergunta carrega julgamento. Lucy percebe antes dele. Ela intervém de forma sutil, mudando o assunto, protegendo-o sem criar conflito direto. O conflito interno de Charlie. Mais tarde, sozinho, Charlie questiona algo simples. Se eu fosse 100% humano, isso seria mais fácil. Esse é o coração do episódio. Não é sobre é sobre identidade. Ele não quer ser símbolo. Não quer ser debate político. Ele quer ser adolescente. Mas o mundo insiste em transformá-lo em pauta. A sombra do radicalismo. Enquanto isso, o grupo extremista ligado aos incidentes anteriores começa a se reorganizar. Há menções a uma nova estratégia. Menos explosiva. Mais psicológica. Manipulação de opinião pública. Exposição seletiva de vídeos. A ideia não é atacar Charlie fisicamente. É isolar socialmente. E isso é muito mais cruel. Lucy, a âncora. Lucy tem talvez seu momento mais forte até agora. Ela confronta Charlie quando percebe que ele está se retraindo. Ela não fala como militante. Não fala como ativista. Fala como amiga. Você não é um experimento. Você é você. Ela lembra que ele não precisa responder todas as perguntas do mundo, nem carregar o peso da discussão sozinho. O gesto mais poderoso do episódio não é um beijo, não é declaração dramática. É ela simplesmente sentando ao lado dele quando todos olham. Presença, apoio, escolha. O tema do episódio. O episódio 06 trabalha três coisas: preconceito sutil, manipulação social e identidade em construção. Não há grande luta física, mas há combate ideológico. Charlie começa a entender que sobreviver não é apenas escapar de ataques, é resistir à narrativa que querem impor sobre ele. O gancho final. Nos minutos finais, surge um vazamento online. Um vídeo editado de Charlie em uma situação ambígua, cortado fora de contexto. A internet começa a reagir, comentários divididos. A tensão cresce. Lucy vê primeiro, e a expressão dela diz tudo.
Isso não vai ser simples. O episódio 7 de The Darwin Incident, intitulado A Rê do Peru, a Pílula Vermelha, marca um dos momentos mais pesados e simbólicos da temporada. Aqui, a história abandona quase totalmente o tom escolar e força personagens e espectadores a encararem a realidade sem filtros. A chamada Pílula Vermelha representa o despertar para a verdade, um mundo movido por medo, preconceito e manipulação ideológica. E é exatamente isso que acontece quando o caos finalmente explode dentro da escola. Após a crescente tensão dos episódios anteriores, um ataque armado transforma o ambiente escolar em cenário de desespero. Alunos correm, professores tentam proteger os jovens e o pânico toma conta do local. O anime opta por uma abordagem crua, sem heroísmo exagerado, mostrando como o ódio alimentado por discursos extremistas pode gerar consequências reais e irreversíveis. No centro de tudo está Charlie. Mesmo sendo visto pela sociedade como algo não humano, ele é quem demonstra maior empatia. Em vez de reagir com violência, Charlie tenta conter a situação e proteger as pessoas ao redor, revelando novamente o principal contraste da obra. O híbrido age com humanidade enquanto humanos sucumbem ao medo e à raiva. Apesar de conseguir impedir que a tragédia se torne ainda maior, Charlie não consegue evitar as marcas deixadas pelo incidente. Pela primeira vez, ele encara diretamente o lado mais cruel da humanidade, algo que o abala profundamente. Lucy também sai transformada desse episódio. Embora sobreviva, ela apresenta sinais claros de trauma emocional. O silêncio, o olhar perdido e a dificuldade em processar o ocorrido mostram que algo mudou dentro dela. A relação entre Lucy e Charlie se fortalece, não por romance explícito, mas por uma conexão construída através do medo compartilhado e da necessidade de apoio mútuo. Fora da escola, as consequências começam imediatamente. Autoridades e grupos sociais passam a observar Charlie com ainda mais desconfiança, enquanto movimentos extremistas usam o acontecimento para reforçar narrativas de ameaça contra os híbridos. O conflito deixa de ser pessoal e passa a ser social e político. O episódio encerra simbolizando o fim da inocência da narrativa. A história agora entra em uma fase mais sombria, onde escolhas terão peso real e onde a pergunta central deixa de ser quem Charlie é para se tornar algo ainda mais inquietante. Será que a humanidade está pronta para aceitar a verdade quando finalmente a enxerga? Rê do Perua não é apenas um episódio de transição, é o ponto em que o mundo de The Darwin Incident desperta, e nada volta a ser como antes. A sensação de caça no 8º episódio de Incidente de Darwin. O episódio abre já com tensão. Depois dos acontecimentos anteriores e da polêmica envolvendo o híbrido humano-chimpanzé, a existência de Charlie passa a ser tratada como um problema de segurança. Homens de terno, agentes ligados a uma organização governamental, chegam discretamente à cidade. Eles não agem como policiais comuns. Observam, monitoram rotas e analisam o comportamento do garoto como se ele fosse um experimento fora de controle. A ideia fica clara rapidamente: Charlie não é visto como pessoa, é mais como propriedade científica. Na escola, tudo começa normal, mas o clima muda quando estranhos passam a circular próximos ao campus. Lucy percebe primeiro. Ela nota carros parados por tempo demais e homens observando Charlie durante o horário do almoço. Aqui acontece algo importante emocionalmente. Lucy tenta agir naturalmente para não assustá-lo. Charlie sente que algo está errado, mas não entende o motivo. Pela primeira vez, ele demonstra medo real de ser separado das pessoas que começou a considerar amigos. O episódio reforça como ele ainda está aprendendo o que significa pertencer a algum lugar. A tensão explode quando os agentes finalmente agem. Eles interceptam Charlie fora da escola sob o pretexto de a proteção governamental. O discurso é frio, e dizem que ele precisa ser levado para avaliação e estudo, algo obrigatório. Mas o modo como falam revela a verdade: não existe escolha. Charlie entra em estado de defesa instintivo. Não é uma luta física tradicional, mas uma cena intensa. Seus reflexos e força assustam os agentes, mostrando que ele poderia machucar alguém se quisesse. E isso assusta ainda mais o próprio Charlie. O ponto mais forte do episódio não é ação, é psicológico. Charlie começa a acreditar que talvez eles estejam certos. Talvez ele realmente seja perigoso. Lucy intervém emocionalmente, defendendo ele como pessoa, não como experimento. Esse momento é poderoso porque ela fala por ele quando ele não consegue.
Mostra que alguém o vê como humano de verdade. É um dos vínculos mais fortes entre os dois até agora. O episódio termina deixando um gancho enorme. Descobrimos que os agentes não trabalham apenas para o governo. Existe pressão de grupos maiores interessados no Charlie. Ele pode virar símbolo político, científico ou arma. A última cena mostra que aquilo foi só o primeiro movimento. Charlie agora está oficialmente sendo caçado.